Todos por bondade aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Eita glória! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus! Capítulo 16. Aleluia! Versículo 14. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia! Quando você procura Aleluia! para o Senhor por essa Glória a Deus! glorificar a Deus pela vida dos pastores dessa casa. Que Deus abençoe a mão da cruz. Glorificar também pelo corpo Eita de glória! Que Aleluia. Deus seja louvado na vida de vocês. Aleluia! Não só isso, mas Glória a também Deus! Glória a Deus! Aleluia! aleluia, glorificar do Senhor Glória a Deus! Glória a pela Deus! vida da minha vida, que me Aleluia! momento gracioso de Deus na minha vida. Aleluia! Também pela jovem Isa, que me fez o convite. Deus abençoe essa jovem, a mocidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Meus Aleluia! irmãos, a qual eu pego na missão evangélica, está presente aqui, que eu louvo a Deus pela vida dos tais. Aleluia! Aleluia. Pastor Tatiane, Frederico, e os demais em nome de Jesus. Quem encontrou, por favor, diga amém. Amém. Está escrito assim, o versículo de número 14. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Vamos de novo? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Se você quiser e puder, diga amém. Amém. Vamos assentar no seu corpo, por favor. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Vou ir mais devagar porque o costume, porque eu estou extasiado por tamanha presença do Senhor. Eita glória! Aleluia. Deus! Isso aqui não é para fazer ninguém pular, irmão. É porque tem uma atmosfera gloriosa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O Senhor nos deu uma boa palavra, amém? Os salmistas cantaram, louvaram, adoraram sobre o Messias, ou a respeito do ungido. De igual modo, os profetas profetizaram a respeito deste, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, todas essas adorações, louvores, todos esses cânticos e essa profecia vai se cumprir. A Bíblia diz que Jesus nasce. Jesus é o Messias, o ungido. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Ele nasce, cresce, se desenvolve. Ele está conversando com alguns entendidos a respeito das coisas do céu. Ele vai compartilhando aquilo que ele traz no seu interior com aqueles que não entendem muito bem o que é as coisas de Deus, o que é o Evangelho, o que é o reino, o que é o ministério messiânico, do ungido, do enviado, do separado, do Salvador. Mas ele, ainda pequeno, ele está falando sobre as coisas do céu. Ainda jovem, ele está falando sobre as coisas do céu. Aqui eu já abro parênteses para te dizer, não é a sua estatura ou idade que lhe impede de falar das coisas do céu, das coisas de Deus. A nossa idade ou nosso nível de tamanho é só uma fórmula de Deus aperfeiçoar a sua essência em nós. Ainda jovem, ele está falando sobre as coisas de Deus. O tempo vai passando, ele cresce, se desenvolve.
agora ele está com a idade de ser batizado. Ele está indo para ser batizado no Jordão, e no Jordão tem um homem por nome João, que é o Batista, e ele está batizando, pregando. Ele está pregando, e a pregação de João, ela é boa, porque na minha humilde concepção, é uma palavra gloriosa, porque João prega sobre a verdade, João prega sobre o caminho, João prega sobre a vida. Aleluia! Quando João está pregando sobre a verdade, sobre o caminho, sobre a vida, quem é que está vindo, irmão? O próprio caminho, a própria vida, a própria verdade. Ele vem, se posiciona e diz: João, me batiza. Você conhece o texto, ele é batizado. Após ser batizado, ele vai iniciar o seu ministério. E ele vai iniciar orando, porque é a melhor forma de iniciar o ministério, com oração. É impossível ter um ministério sem oração. O ministério é consequência de uma vida de oração. Querem ter ministérios, e vários nos dias atuais, mas não oram nada, não falam com Deus nem um pouquinho. Para ter ministério, tem que conversar com o dono do ministério, com o dono do chamado. Para iniciar o ministério, orou, iniciou o seu ministério. Depois de orar, iniciando o ministério, ele vai convocar alguns homens na nossa concepção comuns. Ele chama e vai chamando. Homens esses que eram pescadores, cobradores de impostos, e assim sucessivamente. Você conhece o evangelho que Jesus está inserido e quer oferecer à humanidade. Ele vai chamando e chama 12 homens. Ele vai chamando 12 homens e vai aplicando nos homens aquilo que ele veio trazer para a terra, ou seja, o céu. Vai enxertando nos homens o céu. Vai enxertando nos homens o céu. Vai enxertando nos homens o céu. Até que eles vai tendo a ideia do que é o ministério ou o propósito de Jesus. Eles vão entendendo o que é ministério. Vai caminhando com Jesus neste ministério. Está vendo agora Jesus pregar, ensinar, exortar, corrigir, consolar. Eles estão visualizando esse ministério que é glorioso e é incrível, é sobrenatural. Neste ministério que esses 12 estão inseridos junto com Jesus, eles vão ver na caminhada Jesus curando, Jesus sarando, Jesus fazendo surdo ouvir, cego enxergar, mudo falar, coxo andar e até mortos ressuscitar. Eles vão ver sinais, prodígios e maravilhas. Eles estão começando a entender o que é o Evangelho, o que é o ministério e quem é Cristo. Eles têm a ideia de que o Cristo de fato é ungido, que Cristo de fato é o separado, que Cristo de fato é o elegido por Deus, o Filho do próprio Deus. Só que nesse mesmo período que Jesus está vivenciando o seu ministério com esses 12, a Bíblia vai dizer que vai levantar alguns grupinhos, algumas facções, alguns povos, e vai começar a ensinar contrário do que Jesus estava ensinando. Eu costumo dizer que isso é algumas seitas que vai trazendo a mentira como se fosse verdade e vai aplicando-lhe quem não está ligado ou inserido no ministério junto com Jesus. Vai enxertando. Esses são os escribas, os saduceus e os fariseus.
vai enxertando mentira, até que alguns vão começar a duvidar: será que este ministério é verdadeiro? Será que este ministério é firme, é sólido? Será que Jesus é de fato o Messias, o ungido, o separado, o Filho de Deus? Será que nós não estamos enganados nessa mesma ocasião, quando aquele ensinamento estava sendo enxertado pelos escribas, saduceus e fariseus? Um por nome Judas tem a concepção abalada, e diz a Bíblia que ele vai deixando o grupo, porque quem deixa de ouvir os ensinamentos de Jesus para ouvir os ensinamentos dos escribas, saduceus e fariseus, deixa Jesus por pouco, deixa Jesus por nada, deixa Jesus por coisa superficial. Todavia, quem deixa os escribas, os saduceus, os fariseus para lá, com os argumentos deles para lá, e decidem viver na verdade que Jesus ensina, e eles têm vida transformada para a glória de Deus. Só que Judas, ele deixa. E os discípulos eles estão perdendo o equilíbrio de quem é Jesus de fato. Só que eu preciso destacar aqui a vocês que os saduceus, os escribas e os fariseus estão ensinando na mesma proporção que Jesus está ensinando. Eles estão ensinando que Jesus, para ser Jesus, ele precisa operar sinais. Jesus, para ser Jesus, ele precisa fazer maravilhas e prodígios o tempo inteiro. Logo você compreende que Jesus não é Jesus porque faz. Jesus é Jesus. E porque ele é Jesus que ele faz. Não é o que ele faz que define quem ele é. Ele é, por isso ele faz. Eu gostaria que alguém levantasse a mão, porque Jesus ele vai fazer algo ainda sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você verá que Jesus é Jesus. Eles estão desequilibrados, perdendo o equilíbrio, e Judas já tinha saído com a fé abalada. Será que é? Jesus, para ser Jesus, escute, discípulo, tem que operar sinais, tem que operar maravilhas. Eles estão perdendo a identidade, o que de fato é Cristo, o ministério, o evangelho e etc. Eles estão abalados, estão perdendo o equilíbrio. Só que eles ouviu o que Cristo havia feito e estava fazendo. Eles estão empolgados e eles decidem fazer 3 cultos. Quantos cultos? 3. Porque na concepção deles, segundo que os escribas, saduceus e fariseus estão ensinando, Jesus precisa provar que de fato ele é Jesus. Então organiza 3 cultos. No primeiro culto, Cristo é o pregador. Ele vai pregar. Cristo está com a oportunidade. O culto, preciso dizer a vocês, está lotado. A multidão inserida no culto. A multidão está ouvindo Jesus pregar. Jesus vai iniciar a pregação. Olha, bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão alegrados. Bem-aventurado, bem-aventurado. A multidão está ouvindo. Quem sabe no seguinte pensamento: qualquer hora ele faz sinal, fique ligado. A qualquer momento ele faz sinal, fique esperto. A qualquer momento ele faz sinal, fica ligado, fica vidrado. E Jesus está pregando: bem-aventurado, bem-aventurado. Fica ali 1, 2, 3, várias horas pregando.
até que um dos seus discípulos se levanta e diz: Mestre, a multidão está com fome. Mestre, o povo está faminto. Não é melhor a gente dar a eles algo de comer ou liberar eles para ir embora e matar a fome? Jesus diz: olha, se você está preocupado com a fome da multidão, dê pão para a multidão. O discípulo responde: Jesus, eu não tenho pão, e mesmo que eu vá à padaria, está longe, e não vou conseguir adquirir pão para saciar essa multidão. Logo, aqui vai uma advertência. Tem gente que não aguenta ficar cultuando com Cristo, que já quer ficar de pé. Olha, observando, a multidão está com fome. E esse não é o problema. Qual é o problema? Gente ficando de pé, atrapalhando o culto e ainda dizendo: dá pão. E quando Jesus diz: dá pão você, ele não tem pão para dar ao povo. Aqui lá vai, segura. Tem pregador que está de pé, mas não tem pão para a multidão. Tem cantor que está de pé, mas não tem pão para a multidão. Tem profeta que está de pé, mas não tem pão para a multidão. Quando Jesus diz: dá pão você, ele diz: mas eu só tinha um terno bonito. Mas só a minha voz que era legal. Eu só profetizava porque estava no calor da emoção do público. Mas Jesus está nesse ambiente dizendo: quer aparecer, dá pão, dê pão. Quer aparecer, tem que ter pão. Olha aí. Quer aparecer, tem que ter no mínimo pão. Está de pé, atrapalhando tudo e não tem pão. Jesus. Ele está pregando, mas Jesus é incrível. Ele exorta e diz: já que a multidão quer pão, me diga por favor, quantos pães tem ou o que tem de comer? Uma criança ou um jovem lá no meio levanta a mão e diz: eu que estou assentado e não estou atrapalhando o culto, não tenho muita coisa, mas tenho 5 pães. Logo, aqui eu aprendo algo fantástico. Tem muita gente de pé que deveria estar sentado. E tem muita gente assentado que deveria estar de pé. Mais vale um jovem, uma criança sentada com pão para dar, do que um adulto de pé sem nada para dar. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, porque alguém está te olhando e dizendo: olha lá, ele está sentado, olha lá, ela está sentada. Está sentado sim, mas tem pão para dar. Tem pão para dar, tem pão para dar. Quem está comigo recebe essa palavra? Tem pão para dar, tem pão para dar. Tem pão para dar, olha lá, bora, chupa a garrafa. Está sentado, mas tem pão. Está sentado, mas tem pão. Ele diz: eu tenho 5. Serve. Jesus pega o pão, dá graças a Deus e multiplica o pão. Distribui 5 ou aproximadamente 5 mil homens, entre os homens, mulheres, criança e também velhos. Comem, se saciam, e diz a Bíblia que sobram 12 cestos. Quantos cestos? 12. Sobram 12 cestos. O culto acaba, o culto encerra. Os discípulos vão chegar em Jesus e dizer: que culto, hein? Que palavra. Que culto, hein? Que palavra. Mal próximo esperar para chegar no próximo culto. O tempo passa, eu vou correr. Está posto o outro culto, o segundo culto. No mesmo culto, Jesus é o pregador de novo. Porque é bom ouvir Jesus. Jesus é o pregador de novo. Detalhe, ele é o pregador, e quem está lá para ouvir? A mesma multidão. Olha, fique ligado. No primeiro culto não teve sinal, mas talvez nesse culto tenha sinal. Olha, fique ligado, porque no outro culto não teve sinal, mas pode ser que nesse culto tenha sinal. A multidão
em vez de ter entendido a essência de Cristo e o que o Cristo quer ensinar para eles, não conseguem entender. E vai para o outro culto com a mesma perspectiva que o primeiro. Sinal, 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 sinal. Porque quem quer sinal não entende a essência do Cristo sem o sinal. Para a multidão, Cristo é Cristo se operar sinais. Então eles vão para o outro culto com a mesma ideia. Sinal, sinal, sinal. Cristo está agora no culto e inicia a pregação. Quem ainda quer ouvir a pregação de Cristo, diga amém, por favor. Amém. Não muda. Ele vai dizer, olha, escute bem. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Aleluia. Escute, não ajunteis tesouros na terra, porque aqui atrás a ferrugem consome e corrói. Aqui os ladrões minam e roubam. Mas se quiserem juntar tesouro, lembre, sem sinal, junteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome nem corrói, aonde os ladrões nem minam e nem roubam. Juntem tesouros no céu, no céu, no céu. Sai da terra, no céu, no céu. Sai da terra, no céu, no céu. Jesus está pregando, está ensinando a multidão. Tomara que tenha sinal, tomara que tenha sinal. Os discípulos, hoje vai ter sinal, hoje vai ter sinal. Só que a multidão está com fome de novo. Os discípulos dizem, Jesus, todo mundo está esperando sinal, o povo está com fome. Jesus pega pão, nessa ocasião 7 pães, multiplica e alimenta uma multidão a cerca de aproximadamente 4.000 homens, entre eles mulheres, crianças, velhos. Sacia a fome da multidão. Depois que sacia a fome da multidão, despede a multidão. Porque Jesus é assim, mesmo que a gente venha na intenção de sinal, no primeiro ou no segundo culto, Jesus nunca deixa a gente ir embora com fome. Não importa a sua intenção aqui hoje, eu tenho uma certeza, com fome você não sai daqui. Ele multiplica no primeiro culto, no segundo culto, e distribui os pães. Agora vai sobrar 7 cestos de pães. Quantos cestos? 7. No primeiro culto, 12 cestos. No segundo culto, 7 cestos. O que você precisa entender é que sobrou pão. Então os discípulos estão com pães. Só que no terceiro culto, antes dele iniciar, Jesus vai chamar os discípulos para um particular. Porque aqui é o terceiro ano do ministério de Cristo, prestes para se encerrar. Ele queria confirmar e consolidar o que ele havia pregado e ensinado para os tais, se de fato eles entenderam quem é Cristo. Vai chamar para o particular, vai chamar para o tete a tete. E eles estão inseridos dentro do barco. No barco em direção para Cesareia de Filipe. Antes de iniciar o terceiro culto, estão no barco. Jesus vai dizer assim, olhando o que eles haviam comentado entre eles, na sua onisciência, e dizer, olha, acautelai-vos, olha, cuidado, olha, acautelai-vos, olha, cuidado. Jesus, cuidado, acautelar, por quê? Com o fermento do saduceu, do fariseu e dos escribas. Cuidado, acautelai-vos. Mas eu não estou conseguindo assimilar. Por quê? Porque um pouquinho do fermento leveda ou estraga toda a massa. Eu vou aqui traduzir. Um pouquinho de intriga estraga toda a massa.
Um pouquinho de mentira estraga toda a massa. Um pouquinho de pecado estraga toda a massa. Um pouquinho de rebelião estraga toda a massa. Um pouquinho de puxar tapete do irmão para ele cair estraga toda a massa. Um pouquinho, você nem sabe pregar, você nem sabe cantar, para que você está fazendo isso? Ei, porque só um pouquinho estraga toda a massa. Cuidado! Acautelai-vos, os discípulos. Será que ele percebeu que a gente está sem pão? Será que ele percebeu que a gente não trouxe pão para a viagem? Será que ele está achando que a gente está vazio? Ele disse: opa, cuidado com o fermento, só isso, para que vocês não percam a salvação. Eles chegam na Cesareia de Filipe. Por que na Cesareia de Filipe? Porque Jesus queria apertar o cinto dos mesmos, queria ajustar as coisas, queria exortar e corrigir os discípulos. Por que na Cesareia de Filipe? Porque a Cesareia de Filipe estava localizada aproximadamente o Jordão, aonde ele um dia havia sido batizado. Possivelmente os seus discípulos também. E por que no Jordão? Aqui caminho para encerrar. Porque no Jordão, segundo a história, tem um ensinamento e uma lição para a gente. Todo Jordão, ou o Jordão, começa pequeno e termina grande. Detalhe, começa pequeno e termina grande. Detalhe novamente, pequeno, grande. Porque ninguém pode ser grande primeiro para ser pequeno depois. Tem que ser pequeno primeiro para ser grande depois. No Jordão, eu vou trazer vocês para Cesareia de Filipe, que eu quero explicar um ensinamento, o último ensinamento e a última lição. Tá, Jesus? Eu aceito. Mas por que aqui? Por que o Jordão? Porque Jordão nos faz lembrar do primeiro amor. No primeiro amor é assim, irmão. No primeiro amor é assim, irmão. Eu vou para o primeiro culto, vou para o segundo culto, mas não vou por causa do sinal. Eu não vou por causa do sinal. Eu vou por causa de Cristo. Eu vou te colocar no Jordão para você aprender ou se lembrar que você começou pequeno. E quando você era pequeno e não bancava essa marra toda, você vinha aqui e nem escolhia pregador. Você vinha aqui e nem escolhia cantor. Você vinha aqui e dobrava o joelho e adorava. Mas parece que você cresceu só um pouquinho e já não aceita qualquer coisa. Nem parece mais culto, parece self-service, parece restaurante. Quem é que vai pregar? Será que vai ter arrepio? Quem é que vai cantar? Será que vai ter arrepio? Quem é que vai pregar? Será que vai ter sinal? Quem é que vai cantar? Será que vai ter sinal? Não, volta para o Jordão. Não, volta a ser pequeno. Não, volta para o primeiro. Fica comigo. Volta para ser pequeno novamente. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Volta para o Jordão. Eles estão inseridos agora no Jordão. Eles estão começando a entender aquilo que os escribas, saduceus, fariseus estavam dizendo. Não está com nada. Eu vou ficar nas palavras de Cristo. Eles estão assimilando. O fermento está saindo. O fermento está saindo. O fermento está saindo. Eles estão entendendo. Até que Jesus faz duas perguntas. Quantas perguntas? A primeira pergunta: o que dizem os escribas, os saduceus e os fariseus que eu sou? O que todo mundo aí ao redor ou de redor dizem ao meu respeito? Eles respondem: olha, lá no Facebook estão postando, você é Jeremias. Vocês não estão com nada. No Instagram acabou de sair a atualização, ele é Elias. Você não está com nada, nem no Facebook, nem no Instagram. No WhatsApp tem um grupo. No grupo está inserido e é unânime todo mundo dizendo: ele é um
um dos profetas. Ele é aquele que faz sinal, ele é aquele que faz maravilhas, ele é aquele que faz prodígio. Todo mundo está dizendo, ninguém está com nada. Jesus diz, já que eles sabem ou dizem isso ao meu respeito, que eu sou um dos profetas, eu vou fazer uma outra pergunta, porque eu não estou nem aí para escribas, saduceus e nem fariseus. Eu não estou nem aí para quem não está nem aí para mim, comigo. Eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês que andam comigo, vocês que caminham comigo, vocês que comem comigo, vocês que bebem comigo, vocês que estão comigo, eu vou fazer só uma pergunta para vocês. Quem dizem vocês que eu sou? João, sai do WhatsApp. Felipe, sai do Instagram. E todos os discípulos jogam o celular para escanteio. Ninguém responde nada, pastor. Até que um ousado levanta a mão e diz: Jesus, posso falar? Deve. Quem é? Pedro. Ele diz: vou responder por todos. Uma vez que sou Pedro e sou representante da igreja, vou responder pela igreja. Tu és. Aleluia! Cristo, o Filho do Deus. Jesus ouve isso. E ele diz: olha, Pedro, me desculpe, mas você não respondeu porque você é teólogo. Não. Você não respondeu porque é pregador. Não. Não respondeu porque é cantor. Não. Você respondeu porque o meu Pai te encheu com o Espírito. E quem é cheio do Espírito reconhece quem é Cristo. Isso aqui é para quem está ligado e quem está comigo. Logo Jesus está dividindo em dois grupos todos os discípulos. Qual dois grupos é esse? Um grupo de quem é cheio, o outro grupo de quem é vazio. Segura! Quem é vazio vem para o primeiro culto assim: se der sinal eu adoro, se der sinal eu dou glória, se der sinal eu dou aleluia, se der sinal eu me ajoelho, se der sinal eu oro, se eu sentir um arrepio eu dou glória, se eu ver caroço sumir eu dou aleluia. Se alguém vir aqui e revelar CPF, revelar identidade, eu adoro, eu dou glória. Mas esses são os vazios, porque quem é cheio com sinal ou sem sinal, eu estou vendo que tem cheios. Olha, né? Baixuga andarás, candarabra suprandarás, urabandolebra suprandarás. Vazio entra aqui, se tiver sinal, eu dou glória. Se não tiver, fico quietinho. Mas quem é cheio, se a chave descer, não, ele dá glória. Olha. Eu quero ver se você é cheio mesmo. Eu quero te desafiar. Só quem é cheio, eu te desafio a dar um salto nessa cadeira. Olha. Com as mãos levantadas e sempre anda segundos de adoração. Sempre tendo momentos de adoração. Só se você é cheio, só se você é cheio. Você não está vendo, mas eu estou vendo. O pastor Amerei já está se envolvendo no lá atrás. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Já tem gente chorando, porque não precisa de sinal para dar glória, não precisa de sinal para dar aleluia. É só ele é suficiente. Ele está na casa, é suficiente. Olha. Eu vou dar uma oportunidade para você adorar. Ai, Jesus, só se você é cheio. Eu venho para lá, vou interromper a minha oportunidade e te desafiar a adorar, Jesus.
Os cheios. Se tiver vapor, se não tiver será que a mocidade está cheia? Será que os irmãos estão cheios? Será que as irmãs estão cheias? Os pastores estão cheios. Os obreiros estão cheios. Oh, meu Deus. Toda glória, Pai, seja dada a Ti. Cadê os jovens desta terra? Cadê os jovens dessa noite? Cadê o Kadosh nessa noite? Vem cá pra frente, vem cá pra frente. Vamos adorar o Senhor, vem cá pra frente. Aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Eu acredito nessa geração. Eu acredito nessa geração. Eu acredito nessa geração de jovens. Como a palavra disse no dia de hoje, jovens que não precisam ver sinal para adorar, porque adoram o Senhor pelo que é. Adoram o Senhor pelo que Ele é. Adoram o Senhor pelo que Ele é. Você que acredita no Senhor, você que acredita no Senhor, uma palavra que foi ministrada hoje, precisa de se glorificar, o que precisa é a fé e a ação nessa noite, meu querido.
que está de máscara, você de preto. Vem cá. O Senhor te achou aqui nessa noite. Diz o Senhor para ti nessa noite. Te trouxe aqui para te mostrar a minha glória. Te trouxe aqui para você provar da minha Shekinah nesta noite. Te trouxe aqui para te dizer, filha minha, que você está na palma das minhas mãos. Te trouxe aqui para te dizer, tu és minha.
68. Quando Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Entenda nessa noite, quando Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum, todos que estavam ali dizia para o Senhor: qual o sinal que o Senhor vai fazer para que possamos ver? Aí Jesus vai trazer uma homilia naquela noite, porque Jesus vai pegar o texto do Antigo Testamento de Êxodo, falando do maná, e trazer para aquele povo. Jesus vai dizer para aquele povo: olha, os seus antepassados comeram do pão que veio do céu, comeram do maná que veio do céu, mas eles morreram. Eu digo para vós: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Não vai ter sinal nessa noite. O sinal sou eu. O sinal sou eu. Quem não acontecer nos céus e anda dizendo: é o bom. Sou eu que sou o bom. Eu sou o sinal. Não está em Jesus. O sinal é Deus. Cremos nessa noite, meu querido. Cremos
com Deus é assim na terra.